Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre tênis, o quarto dia do Masters 1000 de Toronto. Vamos aumentar o fogo sobre o fim dessa segunda rodada. Ontem tivemos muitos jogos, vários cabeças de chave avançando, um ou outro sendo eliminado, como é de costume, nem todos avançam. Então vamos ver aqui o que a gente tira dos resultados de ontem e, é claro, dos jogos de hoje. Agora que estamos na terceira rodada, já é possível confronto entre cabeças de chave e com isso a gente tem, obviamente, jogos mais interessantes começando a partir de hoje. Alguns dos nomes que colocaremos como favoritos ou possíveis ameaças já começando a se enfrentar. Agora, tipo assim, acaba a moleza, dá pra dizer isso. Não que exista moleza em uma partida de tênis profissional, mas a tendência é que agora tudo fique mais complicado e tudo fique muito perigoso. Então, começando com o Andrei Rublev e o Gaston, que se enfrentaram ontem, uma vitória muito tranquila para o Rublev, 6-2, 6-3. O Rublev, inclusive, foi quebrado no primeiro set, né? Começou um pouco complicadinho, mas depois tomou o controle da partida e venceu o francês sem tantos problemas, 6-2, 6-3. Lembrando, Andrei Rublev defende 600 pontos da final que conquistou na temporada passada, mas com a chave mais vazia, porque não pensar que o Rublev possa ir longe de novo. Então, vamos ver o que o Rublev é capaz de fazer nesse torneio. Ben Shelton venceu o Adrian Manarino por 2-0, 6-2, 6-3. Resultado que, assim, não é muito surpreendente. O Manarino, em uma quadra dura, nunca foi um tenista de imposição, um intimidador, né? Na grama, o estilo dele acaba funcionando muito bem, né? Na quadradura, menos. Mas uma performance de saque do Shelton, 16 aces em 2 sets, não preciso falar muita coisa, né? E ainda tem um detalhe, né? Ele ganhou 91% dos pontos com o primeiro saque, né? No segundo saque um pouquinho menor, mas olha que curioso, né? Isso para mim diz muito sobre a devolução do Shelton, que assim, ele força demais o segundo saque, às vezes ele joga muito mais para fora do que para dentro, né? Tipo, em devolução de primeiro saque, a preocupação maior do Shelton não é devolver com o winner, é colocar a bola em quadra. 59% dos pontos pro Manarino. Aí quando ele vai forçar a devolução do segundo saque, 63% dos pontos para o Manarino. Ou seja, o Manarino ganhou mais pontos em média de segundo saque do que de primeiro. Isso devia ensinar o Shelton a confiar um pouco na habilidade dele no fundo de quadra, que não é ruim, e parar de forçar tanto o jogo na devolução. Enquanto Fokina foi um show de horror. O Alexander Vukic venceu o Cameron Norrie, não esperava esse resultado. O Norrie que voltou a ser cabeça de chave no Masters 1000 pela primeira vez em muito tempo, e assim, né, acho que não fez bem pra ele, né, tipo, pulou a primeira rodada, ficou um pouco sem ritmo e perdeu pro australiano, que não vive grande ano, mas é aquele negócio, né, 6-3, 6-7, 6-3, jogo longo, né, nem tanto, né, na verdade, né, 2 horas e 5, né, o segundo set teve 52 minutos, mas os outros dois apenas 30 minutos, na verdade foi um jogo bem rápido, mas assim, né, o Cameron Norrie teve muitas chances, ele não aproveitou, e aí acaba com uma campanha decepcionante, isso num torneio que ele poderia ganhar pontos e subir ainda mais no ranking. Então, tem um gosto ainda mais amargo para o britânico. Lorenzo Sonego venceu o Yonkachebu por 2-0, 6-1, 6-4, um jogo muito, muito fácil para o Sonego. O segundo set, obviamente, foi um pouquinho mais complicado, mas o Bu, muito vulnerável no segundo saque dele, ameaçou muito pouco o serviço do Sonego, conseguiu até uma quebra, mas toda vez que era ameaçado de quebra, era quebrado. 4 breakpoints para o Sonego, quebrou em todas as chances, né? O Cobolli venceu o Galarneau por 2-7. Esse jogo foi muito mais difícil do que eu imaginava, 2 horas e 26, mas o italiano avança 6-4, 5-7, 6-4, uma baita vitória para o Franco Cobolli, no aspecto de assim, tá conseguindo mais resultados de qualidade em quadradura, que começou mal, né, nesses primeiros 3 meses do ano, ele teve bem mais derrotas do que vitórias, e assim, nesse momento ele está carregando um bom momento que ele construiu de uma ótima gira de saibro, de uma ótima gira de grama, e assim, é um resultado legal, é um nível de tênis bacana. Agora é ver o que ele consegue fazer pro restante do torneio, né? O Galarneau jogou muito bem nessa partida e incomodou bastante o Cobolli. Mas o Cobolli, há de se dizer, precisa sacar um pouquinho melhor. Foram 9 duplas faltas e isso é bem perigoso porque se dá tanto ponto de graça em uma superfície teoricamente vai ser mais difícil de quebrar do que a quadra de saibro, né? É complicado. Gabriel Diallo venceu o Matheus Gigante por 2-0, 6-3, 7-6. Não foi um jogo assim que o Diallo teve um nível alto do início ao fim, teve oscilações, principalmente no segundo set, chegou a estar acho que 5-2 atrás, mas conseguiu voltar, né? Ele aí conseguiu no tie-break crescer nos momentos mais difíceis e venceu o jogo em 2 horas e 19, um jogo até longo para 2 sets apenas,
mas ele avança a próxima fase, se não me engano, enfrenta o Taylor Fritz, de novo, né? Vamos ver dessa vez uma quadradura rápida, o Fritz que não teve uma estreia tão legal, mas é aquele negócio, né? Ambos se enfrentaram em Wimbledon, 5 sets e a vitória foi para o americano. Brandon Nakashima venceu o Ethan Quinn por 2-0, 7-6, 6-4. O ano da Nakashima é bom, perante o tenista que eu acho que ele é, no aspecto que eu não vejo nada de muito excepcional no jogo dele, mas ele tem aproveitado as chances, tem conseguido boas vitórias e essa é mais uma delas, né? Então já está avançando a mais uma terceira rodada de Masters 1000, ótimo resultado para o Nakashima, né? O Jakub Mensik venceu, né, o Christian Boyer por 2-0, duplo 6-4, 13 aces para o Mensik nesse jogo, 94% dos pontos com o primeiro saque, mas há de se dizer, ele só teve 50% dos pontos com o segundo saque, e como ele só colocou 52% do primeiro saque em quadra, aí ele jogou muito com o segundo saque, foi ameaçado de quebra 7 vezes, porém salvou 7 breakpoints, então ponto aí para o Jakub Mensik. Frances Tiafoe teve um drama danado contra o Watanuki, jogo dificílimo, o Tiafoe teve que jogar até o tie-break do terceiro set, né? E olha que ele correu riscos sérios, né? O Watanuki chegou a ter breakpoints em pontos cruciais do jogo, mas o Tiafoe resistiu. 1-6, primeiro set o Tiafoe foi tenebroso, né? E depois 7-5, 7-6, então vence Frances Tiafoe, né? É uma vitória suada, mas ela vem, né? O Jiří Lehečka venceu o Mackenzie McDonald por 2-0, 7-6, 6-4, então ótima vitória para o Lehečka. Acho que, assim, aquela atuação que precisava, até porque não é um ano que vem sendo de tanto destaque para o Lehečka, e essa é a chance também, né? Tá com uma chave que teoricamente vai ser mais esvaziada, em que há tenistas assim, dos principais são mais vencíveis, tem mais chances do que, por exemplo, contra um Sinner, que coitado dele lá em Roland Garros, né, contra um Alcaraz, né, que até que a vitória lá foi mais apertada, né, mas ainda assim é aquele negócio, né, o tenista tem que se sentir confiante para conseguir bater de frente com os principais nomes desse torneio, não quer dizer que são fáceis, Zverev, Taylor Fritz, mas é aquele negócio, existe mais chance dele ganhar desses caras do que dos nomes que hoje dominam o tênis, né? Davidovich Fokina ganhou do Mute por 2-0, 6-4, 6-3. Bela atuação do Fokina, ele jogou muito bem, principalmente nos games de devolução, mas uma bandeira vermelha tem que ser dita, né? Ele foi apenas 9 de 25 nos pontos de segundo saque, acelerou bastante o jogo o Fokina, talvez cansaço físico de Washington, mas como foi uma partida mais rápida, talvez ele consiga ter mais pernas para os próximos jogos, né? E detalhe aqui, né? Ele teve 10 breakpoints contra, salvou 8, né? Enquanto o Mute teve 6 breakpoints contra e só salvou 1, né? Então o Fokina foi bem mais letal nesses pontos. O Marojan venceu o Félix Auger-Aliassime por 2-0, 6-4, 6-4. É assim, né? O Aliassime, já falei aqui, né? Para mim ele deu uma regredida como atleta e olha, uma das qualidades do Aliassime é o saque, né? Ele é um bom sacador num jogo em que o Marojan, esse aí viu ele jogando, sabe que o saque não é a qualidade do jogo dele, né? Teve 4 aces e nenhuma dupla falta. E o grande sacador Aliassime teve 2 aces e 5 duplas faltas, diz muito sobre o nível do jogo, né? Do canadense. Muito mal, péssimo nos breakpoints contra. Teve 5 breakpoints, o Marojan aproveitou 4, o Aliassime só conseguiu salvar 1. Por outro lado, o Aliassime produziu 7 breakpoints, mas só converteu 2, né? E assim, ganhou poucos pontos em segundo saque, o Aliassime só 42%. Não que a média seja muito diferente do Marojan, 44%, mas em primeiro saque, olha a diferença, 67 para o Aliassime, 78 para o Marojan, né? Então, é realmente assim, bem triste ver como que o nível do Aliassime decaiu do que prometia lá em 2022. Parecia ser o cara que eu já falei, podia ser o cara que batia de frente com o Alcaraz, e hoje a gente não sabe se ele vai terminar o ano como um canadense mais bem ranqueado, né? Porque tanto o Gabriel Diallo quanto o Shapovalov estão ali ameaçando ele. Se você está no nível do Shapovalov em ranking, isso diz muito, né? O Christopher O'Connell venceu o Tsitsipas, né? Tipo, aí, né? O negócio assim, tipo, o Tsitsipas voltou pro pai dele, né? Para ser o técnico dele. E largou a mão de competitividade. O cara quer se sentir apenas confortável, né? Assim, para ganhar às vezes, visto o buraco que o Tsitsipas enfiou, hoje ele é o número 30 do mundo, ele precisa sair da zona de conforto. Eu acho que assim, e isso vai machucar, isso vai doer. Tipo, o progresso não é fácil, entende? Não vai ser um conto de fadas, mas acho que o Tsitsipas quer que seja isso, né? Ele achou que só de ter o Ivanisevic ia ser sua glória, maravilha. O cara exige trabalho, o cara ia exigir muita coisa do Tsitsipas. O Tsitsipas claramente não está disposto a fazer grandes sacrifícios para ir para o primeiro escalão de volta, né? E assim, perder para um Christopher O'Connell que está
numa fase, assim, muito mais ou menos. Eu não vou falar que é uma fase terrível, porque a gente tá falando do Ocônio, não é um cara que é tenista top, né? Mas, de qualquer jeito, assim, o terceiro set do Tsitsipas é um show de horror, né? Vitória do Ocônio 6-4, 4-6, 6-2. É complicado, né? Porque esse ano, tirando Dubai, é um ano completamente, assim, esquecível do Tsitsipas. A gente só lembra que ele joga que já foi um tenista top, né? Que já foi um cara finalista de Grand Slam, já ganhou Masters 1000, já ganhou ATP Finals também. Mas no momento o Stefanos, sim, é complicado, tá duro. Arthur Fios ganhou do Pablo Carreño Busta por 2-0, 6-3, 6-4. Bom retorno do Fios, né? Feliz que vê ele jogando bem. Foi um bom longo período em que ele acabou afastado das quadras ali por lesão e não pôde jogar o Wimbledon, uma pena, mas é bom ver ele voltando. Deu tempo dele, não apressou o retorno ao que tudo indica e voltou até relativamente saudável para essas partidas, né? O Taylor Fritz sofreu mais do que deveria contra o Roberto Carvalho Baena e venceu 7-5, 7-6, né? Detalhe para o Fritz, 47% dos pontos com o segundo saque, 83% com o primeiro, né? Mas não foi um nível de segundo saque muito legal do Taylor Fritz, né? Eu acho assim que ele deu umas quedas quando a partida deu umas paralisações por causa da garoa que estava lá e era perigoso escorregar na quadra, né? Mas a questão que eu coloco é, o Taylor Fritz, ele quando jogou bem no jogo, jogou muito bem. Eu acho que o tênis dele não tá ruim, né? A derrota pro Fokina, ela machuca, ele poderia ter ganhado aquele jogo, mas eu não acho que foi uma partida desastrosa do Fritz, entende? O Fokina jogou muito bem e eu acho que o Fritz vacilou em alguns momentos, mas no contexto geral ele não jogou mal. E aqui é a mesma coisa, né? Só que assim, o Carvalho Baena não dá pra contornar, não é o tenista que vai intimidar tanto o Fritz, não acho que era para ser um jogo tão complicado assim. Mas a questão é, o próximo jogo já é um pouco mais chato. Vai enfrentar o Gabriel Diallo, que saca melhor, tem golpes muito mais chatos de lidar no fundo de quadra. Então, vamos ver, né? O Fritz é um dos caras que é candidato a ganhar esse torneio, né? E aqui a gente teve o Alex de Minaur ganhando do Francisco Comensanha por 2-0, 6-4, 6-2. Dá até o crédito ao Comensanha, né? Que ele lutou, ele teve até um primeiro set muito bom, tá? Altíssimo nível de tênis ali no fundo de quadra. O Comensanha, eu gosto do forehand dele, né? Por um saibreiro, ele é capaz de gerar muita velocidade de forehand. Ele tem um forehand que rende bem na quadradura, mas, né? A questão é, ele estava enfrentando um cara que joga o jogo dele num nível muito mais, assim, vamos dizer, insano, né? O de Minaur é um negócio absurdo o atleticismo desse cara. O cara acabou de jogar lá várias horas em Washington, chega apenas 2 dias depois aí para jogar em Toronto. Tem uns pontos ali que é um absurdo, né? Tipo, o Começar joga de um lado pro outro na quadra, faz uma curta que não é ruim, o de Minaur chega sobrando, o Começar se joga na bola para passar pro outro lado e o de Minaur já tava lá, né? Tipo, é absurdo o atleticismo do Alex de Minaur e aquele negócio, né? Tipo, quando ele tá no dia dele, é chato de enfrentar. Ele ganhou 83% dos pontos com o primeiro saque, 66 segundos. O Começar só ganhou 25% dos pontos com o segundo saque. Com o primeiro ele até foi bem, 74%, mas é aquele negócio, no segundo saque, aí eu falo muito, a lição que o João tem que aprender. Isso me frustra, porque assim, o de Minaur não foi pro winner de devolução em quase nenhum momento. Ele colocou a bola em quadra, mas você vê, teve um mapa lá, eu achei maravilhoso. Nenhuma devolução estava na área de saque. Todas as devoluções estavam lá naquele quadrado. E assim, todas as devoluções extremamente bem pensadas, variadas. Tinha no meio, no corpo, tinha lá nas paralelas. E 78% estavam no último quarto ali. Ele não errou basicamente devoluções de segundo saque no jogo. Eu não me lembro dele ter feito isso. Mas é um cara inteligente, né? Cara que confia no jogo dele, sabe que pode sobrepujar o oponente nas trocas de fundo de quadra. Foi lá e ganhou, né? Então, assim, eu pessoalmente acho que esse é o tipo de jogo que o João tem que olhar, né? Porque, assim, é legal, você quer atropelar todo mundo, quer atacar e tudo isso, mas construção de ponto é uma coisa fundamental, né? E eu acho que quem valoriza mais isso é quem tem mais dificuldade em definir, evidentemente, como é o caso do de Minaur, não é um cara super potente, mas assim, né? Ele ganhou do João nesse jogo. O João jogando muito, batendo bem na bola, mas foi a construção, foi a boa defesa, foi as devoluções inteligentes, foi isso que fez ele vencer lá o João Fonseca em Miami, e é aqui que ele passou ali no segundo set, assim, foi injogável pro Francisco Comensanha. Valoriza a tentativa, mas é aquele negócio, o de Minaur é nesse tipo de jogo de solidez, distribuição de jogo, tá bem acima do argentino. Hoje teremos os jogos Karen Khachanov e Emiliano Nava. Olha, batalha de argentinos, Thomas Etcheverry contra o Francisco Cerúndolo, Lorenzo Musetti contra o Alex Mikkelsen, Nuno Borges contra Casper Ruud, Leonard Thiem contra o William Opelka, o Alexander Miller vai enfrentar o Holger Rune,
Alexander Zverev vai enfrentar Matteo Arnaldi e encerrando hoje na quadra central, Daniil Medvedev contra o atual campeão do torneio, Alexei Popyrin. Na quadra central, olha, esse jogo é interessante porque pode ser ou muito bom ou muito ruim, né? Porque esses dois tenistas é assim, ou estão jogando tênis muito bom, ou estão jogando tênis que dói de ver, né? Eu acho que vai ser legal. Vamos ver. Esses dois jogos, inclusive, para encerrar, foram os melhores. Uma boa escolha da organização do torneio. Arnaldo Zverev tem tudo para ser bom. Medvedev e Popyrin também deve ser bem bacana. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.